Olá, seja oficialmente muito bem-vindo a mais uma EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Se você ainda não me conhece, eu sou a Mariana Benanti, advogada e mentora de advogados empreendedores, e hoje nós vamos conversar sobre como você pode estruturar o setor comercial do seu escritório de advocacia. Bom, para a gente iniciar, eu gostaria de falar para vocês que o setor comercial ele é dividido em duas fases. A fase da atração e a fase da conversão. A fase da atração, ela está mais envolvida com o marketing, como que o teu cliente irá te encontrar. Já a fase da conversão, ela é necessariamente ali quando começa as negociações e a venda propriamente dita. O primeiro ponto que você precisa ter em mente quando a gente fala de um setor comercial é analisar quem é o seu cliente ideal. Isso vai facilitar muito para quando você for fazer o setor comercial do seu escritório. É muito interessante também que você tem um fluxo comercial. Então você sabe por onde o cliente chega, para onde ele vai passar ali durante toda a tramitação. Vamos supor que esse cliente vem através das suas redes sociais e ali você vai chamar ele no WhatsApp ou ele vem por e-mail, por onde ele te encontrou, você precisa ter clareza desses pontos, por onde ele vai passar durante toda a trajetória dele no seu escritório e como que você vai realizar o fechamento dessa venda, dessa negociação desse serviço que o seu escritório irá oferecer. Quando a gente fala, então, da fase da atração de clientes na advocacia, ela nada mais é do que como o seu cliente irá te encontrar. As pessoas precisam entender quem é você, o que você faz e no que você realmente é boa. Tanto você quanto o seu escritório precisa ser visto. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa sim estar nas mentes dos nossos potenciais clientes. Já existe aquele ditado de quem não é visto não é lembrado, e isso se aplica perfeitamente no setor comercial do seu escritório. Infelizmente, a gente não vê nada sobre isso na faculdade, e eu percebo com as minhas mentoradas que a maior dor delas é ela compreender que a advocacia dela é um negócio e ela precisa ter uma atenção redobrada no setor comercial. O setor comercial é como se fosse o coração ali de uma empresa. Por quê? Porque se você não vender, não adianta você ter uma super estrutura, se você não realizar uma venda, se não aparecer cliente, você não vai conseguir sustentar o seu escritório ali, bancar o seu escritório por muito tempo. Ao mesmo tempo que o coração ele não funciona sozinho. Ele precisa de outros mecanismos. Então, a partir do momento que o cliente te encontre, é primordial que você tenha uma estrutura que preze pela boa qualidade e que traga uma boa experiência para aquele cliente. Já tem aquele ditado também, que marketing bom não sustenta produto ruim. Então, vamos lá. Quando a gente fala de atração, hoje nós vivemos uma era totalmente digital e totalmente diferente do que era há alguns anos. Por exemplo, quem começou a empreender na advocacia por volta dos anos 2000 tinha uma grande dificuldade, que era o quê? A barreira geográfica. Hoje, graças à tecnologia, graças a toda a opção que o digital nos proporciona, nós não precisamos mais ficar refém unicamente do lugar que a gente reside. Prova disso é que eu estou há praticamente 60 dias que eu mudei de cidade e o meu escritório não foi impactado. Pelo contrário, nós tivemos um pico de faturamento muito alto justamente no mês da minha mudança. Então, isso comprova que, se você tiver uma estrutura, não importa na que cidade você mora, se você mora no interior, se você mora numa capital, se você mora numa cidade pequena, isso não pode ser mais uma barreira que irá dificultar a sua trajetória. E ali, eu separei aqui, quando a gente fala de atração, as duas principais formas, que é a online, mas apesar de eu amar o digital, eu gosto sempre de falar para as minhas mentoradas e para os meus alunos não ficarem refém unicamente dessa plataforma. Quando a gente fala de online, o que vem a primeira coisa na cabeça? A produção de conteúdo. E sim, a produção de conteúdo é uma excelente forma de você demonstrar o que você faz e você se fixar na cabeça do cliente. Mas o que eu quero que você chamar a sua atenção aqui hoje é que você não fique refém unicamente da produção de conteúdo. Quando a gente produz conteúdo, tem que tomar um cuidado muito grande com a linguagem que você utiliza propriamente naquele conteúdo. Por quê? Porque o que eu mais vejo na prática é advogados produzindo conteúdo para outros advogados. Se esse for o seu intuito, ok, tudo bem. Mas nós precisamos entender quem é o nosso cliente ideal, o que você quer atingir com aquele conteúdo, o que você quer demonstrar. Hoje, o MBLaw, o meu escritório de advocacia, nós atendemos, apesar de ser uma advocacia focada para empreendedores, nós atendemos pessoas físicas, nós atendemos empresas, CNPJs, e nós atendemos também advogados. Então, eu tenho várias parcerias com outros advogados de outras áreas que eles acabam contratando os serviços pontuais do MBLaw
no dia a dia deles ali. Se você ainda não tem uma esteira de serviço personalizada, idealizada, eu recomendo que você assista a última Edclass, porque lá nós conversamos muito como que você desenvolve essa esteira. Mas voltando aqui, então, para a atração de clientes de advocacia de forma online. Além da produção de conteúdo, é primordial que você saiba os canais que o seu escritório, que você estará presente. Hoje, o digital ele abriu inúmeras portas, mas eu sempre gosto de falar que nós não precisamos ficar refém de uma única plataforma. Então, com base em quem é o seu melhor cliente, você vai analisar onde ele está. Será que ele está no Instagram? Será que ele está no LinkedIn? Ou então ele está no Facebook? Quando ele pensa em procurar um advogado, ele vai pesquisar no Google, ele vai pesquisar onde, né? Ele vai procurar ali uma indicação. Então, a gente precisa ter um plano muito bem estruturado e traçado para conseguir que o nosso cliente consiga ter acesso a nós cada vez mais. Eu recomendo também que você não fique refém de uma única plataforma. Por mais que o seu cliente principal esteja no Facebook, por exemplo, é primordial que às vezes você tenha um Google Meu Negócio, que você tenha um site. Por quê? Porque uma opção vai validando a outra. Principalmente se você tiver um negócio que atende muito digital, hoje o MBLO, nós estamos presentes em mais de 9 estados do Brasil, e eu sempre gosto de falar para meus clientes, né, onde que eles nos encontraram. E a grande questão é que muitas das vezes ele encontra você sim pelo Instagram. Hoje 70% ali dos nossos clientes conhecem nossos serviços através do Instagram. Porém, eles sempre validam. Então, eles digitam o nome no Google, o que, que ele vai encontrar a teu respeito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque é para você não ter uma personalidade em cada plataforma. Cada canal de aquisição ali, você terá uma linguagem, ok? No Facebook você se comporta de uma forma que você fala para um público, no Instagram você se adapta, no LinkedIn será de outra forma, no Google, através às vezes das produções de artigos, você vai se colocar de outra forma. O X da questão é que todas essas formas não podem sustentar um personagem. Você precisa ser realmente você. E apesar de você ser estratégico e intencional, você precisa estar comunicando para todo aquele cliente em qualquer plataforma, adaptando sim a linguagem que você vai ter de acordo com cada plataforma. Quando a gente fala do online e dos canais, é muito interessante também que você tenha clareza do que você está comunicando ali. Você está desenvolvimento, o desenvolvimento de marca pessoal é um pilar que eu percebo assim muito negligenciado por muitos advogados, o famoso branding de marca, mas vem mudando cada vez mais o mercado e trazendo resultados incríveis. Então, o que eu aconselho a você? Você precisa divulgar toda a sua vida ali nas redes sociais? Você precisa virar uma blogueirinha? Não necessariamente, mas você precisa ser estratégico e intencional na sua produção de conteúdo. Eu já tive clientes, que inclusive de outros estados, que fecharam, que foi um dos fatores determinantes ali na nossa negociação, ele falar que ele me acompanhava nas redes sociais, e ali ele ficou encantado com a forma que eu ia treinar muito cedo, ele me achou uma pessoa muito comprometida, e ele optou por fechar com um escritório, justamente por causa do comprometimento. Então você precisa ser intencional. Qual a mensagem que você está passando ali nas suas redes sociais? E quando a gente fala também de desenvolvimento de marca pessoal, é interessante que você tenha clareza quais são as suas bandeiras, o que você acredita, quais são as suas crenças. Tudo isso vai te trazer muito mais clientes próximos a você. Eu gosto de falar que a gente atrai, muitas das vezes, o que a gente transmite. Então, sim, quando você, vamos supor que você levante uma bandeira de religião, provavelmente você vai atrair clientes daquela determinada região. Ou então, se você se compromete ali a falar de política, talvez, no seu perfil, você vai atrair seguidores e clientes, potenciais clientes, provavelmente com a mesma ideologia que a sua. Então, você precisa começar a ser estratégico. O que faz sentido? Não é questão da gente postar tudo, mas é a questão de estar presente. E aqui também, eu já gosto de fazer um adendo, que quando a gente fala da produção de conteúdo, não é necessariamente você ficar oferecendo o seu serviço o tempo todo. A questão é você ensinar algo para o seu potencial cliente que está ali nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, você precisa estar na mente dele. Porque muitas das vezes o cliente não vai precisar do seu serviço naquele momento, mas quando ele precisar, ele precisa remeter rapidamente a sua marca àquele serviço. Então, talvez, falando aqui de Instagram, um stories que você posta ali, que está fazendo eventual serviço, vamos supor, estou aqui, acabei de protocolar um pedido de registro de marca, ou estou trabalhando num contrato, ou acabei de fazer uma reunião de planejamento previdenciário, você ter clareza de falar o serviço que você oferece, não necessariamente só oferecendo a todo momento o cliente, mas colocar certos recortes durante o seu dia a dia que faça o cliente remeter aquele serviço à sua pessoa. Então, assim, nós não seremos a única opção do nosso cliente quando a gente fala de determinado produto ou determinado serviço, mas nós precisamos ter intencionalidade
e ser a melhor das opções para ele. Outro ponto que eu coloquei aqui também é que hoje, com as eras digitais, é muito interessante que você participe de comunidades realmente digitais. Ali você vai se aproximar de pessoas do país todo, dependendo do seu modelo de negócio. E Mariana, como que eu posso optar por escolher essas comunidades? Aqui eu gosto de fazer dois adendos para vocês. Primeiro, por identificação com aquela comunidade. Então, terá uma comunidade que terá que ter uns conceitos, algumas crenças, algumas atitudes que condizem com a sua. E, ao mesmo tempo, você também, pelo público que está em volta naquela comunidade. Vamos supor que o seu escritório é especialista em direito digital. É muito importante que você esteja em comunidades que pregue sobre marketing digital. Por quê? Porque ali, uma mensagem num grupo de WhatsApp, né, uma pessoa, você tira uma eventual dúvida, você fala de um eventual serviço. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, é de maneira que a OAB permite. Hoje, nós, advogados, podemos sim explorar cada vez mais o digital a nosso favor, produzindo claramente um conteúdo que seja de caráter informativo. Nós não estamos oferecendo serviço para nossos clientes, mas nós estamos trazendo ali consciência para ele de determinada demanda, determinado serviço. Além do online, é uma das minhas queridinhas que eu falo para vocês, que o online ele não pode ser unicamente um único canal de prospecção, por mais que o seu escritório seja de caráter digital. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se você imagina o que aconteça qualquer coisa, e quando a gente fica refém unicamente de uma plataforma, de um mecanismo, eu gosto de falar que o online ele tem que ser um braço do seu negócio. Nós já falamos que ali a venda, o comercial, ele é o coração. Então, vamos pensar na ramificação aqui. O online, ele é apenas um braço. Não é criar uma conta no Instagram que, ao mesmo tempo, você vai estar lá tendo um negócio na advocacia. Eu quero que vocês tenham clareza sobre isso também. Além do online, a minha preferida também é a questão do offline. Então, é os locais que você frequenta. Quem me acompanha lá nas redes sociais, eu sempre estou presente em cursos e eventos de determinadas áreas. E o pessoal me pergunta, Mari, por que você sempre frequenta esse tipo de evento? Por que você sempre está em volta? Porque ali, além da gente estar aumentando o nosso repertório, o nosso conhecimento, nós estamos conhecendo potenciais clientes. E necessariamente esses clientes nem sempre vão ser de imediato. Ali você cria um relacionamento, o famoso networking, e você vai alimentando aquela amizade, e mais uma vez, você se fixa na cabeça de um cliente. Quando ele tiver aquela demanda que ele precisa de determinado serviço, ele vai lembrar de você. Então, mais um mecanismo para vocês aqui analisarem. Então, de estar sim em cursos e eventos presenciais. Outro ponto, a OAB sempre tem comissões em todas as subseções, sempre tem eventos na OAB, e eu aconselho sim que você tire um momento do seu comercial ali, do seu dia, para você frequentar esses tipos de eventos. Porque determinado tipo de estratégia que você atingir ali na sua advocacia, pode ser sim um evento presencial da comissão de uma OAB. Ali você vai fazer conexões com outros advogados. E eu quero que você rompa o preconceito de achar que todo mundo é seu concorrente. A questão é que, às vezes, você firma parceria com um advogado de uma determinada área, que você ali começa a ter uma parceria em um escritório especializado em outro nicho, e vocês unem esforços para trazer cada vez mais qualidade para o seu potencial cliente. Além dos cursos e eventos, uma outra forma que eu gosto muito é através de palestras. Mas, Mariana, como que eu vou conseguir ministrar palestras? Talvez você já ministre palestras por aí, e eu quero que a partir de agora você seja intencional nas suas palestras, de demonstrar determinados serviços que o seu escritório faça. Por quê? Porque os clientes precisam conhecer com o que você trabalha para poder te contratar. Mas, muitas das vezes, eu percebo, principalmente das minhas mentoradas, a dificuldade em começar a ministrar palestra. E aqui uma estratégia que eu sempre falo para você: nada impede de você realizar o seu primeiro evento presencial, nem que seja um evento pequeno, pode ser no seu escritório, pode ser num café, você conecte empresários e fale de determinado tema. No começo, é muito importante você ter clareza de que muitas das vezes você vai ter que despender muito esforço e muito tempo para plantar, para lá na frente você ter resultados. Hoje eu já ministrei diversas palestras, mas no começo, onde que eu poderia ali me inserir? Aqui entra também a questão da comissão, mais uma vez. Várias comissões, quando você faz contato, você começa a explorar. E quando a gente fala de ministrar palestras, além de ser uma prova social de que realmente você domina aquele assunto, aquele tema, você também está explorando uma outra fonte, né, para o seu cliente conhecer o que você realmente faz e o que ele pode esperar ali no dia a dia do seu escritório. Também você está fixando, mais uma vez. Então, seja com palestra, seja com a produção de conteúdo. Aqui vocês estão percebendo que tudo vai se casando e a gente vai conectando uma área na outra, e você percebe que a construção do setor comercial do seu escritório não pode ser unicamente, exclusivamente, a ideia de que é produzir conteúdo ou então de dar cartãozinho de visita para pessoas.
Um outro ponto interessante aqui também é os grupos de networking. Hoje, aqui no Brasil, nós contamos com uma série de grupos de networking e determinadas áreas de atuação. E o que eu recomendo para você? Por exemplo, se a sua advocacia for uma advocacia empresarial, você precisa estar inserida em grupos de empresários. Se a sua advocacia for previdenciária e você quer atrair profissionais ali, professores, para a aposentadoria de professores, você precisa sim estar em serviços educacionais, onde ali você vai se encontrar com seus potenciais clientes. Vamos supor que você atue com o direito da moda, como é uma das especialidades lá do escritório. Você precisará estar em eventos desse nicho, eventos da moda. E os grupos de network servem muito para fomentar cada vez mais o seu resultado e potencializar. Você não fica unicamente perdida ali e esperando uma única fonte de prospecção. Você precisa ser estratégica e a produção de conteúdo alinhada com o offline vai potencializar e muito os seus resultados. Além de tudo isso, tem também, claro, a indicação. Quando você faz um serviço bem feito, você tem a oportunidade de que aquele cliente gostou tanto do seu serviço que ele vai propagar a sua marca para outros potenciais clientes. E essa é a nossa intenção. Aqui, mais uma vez, eu bato na tecla para vocês de que não adianta você querer só atrair o cliente, você precisa fidelizar, você precisa encantar aquele cliente no seu escritório, porque um cliente pode te trazer mais de 10 clientes depois. E é muito mais barato a gente vender novamente para quem já é cliente do que a gente atrair um cliente novo. Aqui, mais uma vez, eu falo para vocês também, no quesito de que a questão da indicação, além do cliente te indicar, você pode realmente oferecer um outro serviço numa outra demanda, exclusivamente ali para ele. Eu falei sobre isso na EdClass passada, na EdClass sobre esteira de serviço, e eu quero que vocês tenham clareza de que vocês podem sim comercializar mais de uma vez um produto para o mesmo cliente. Por exemplo, quem trabalha necessariamente com registro de marca sabe que quando a gente faz análise de viabilidade, é bem provável que aquele cliente se encaixe em mais de uma classe. Então, se você registrou com maestria uma classe para ele, né, depois você pode oferecer uma segunda classe, ou então você pode oferecer um serviço de monitoramento e acompanhamento. Vocês estão entendendo aqui o quanto o setor comercial ele é feito de ramificações? Além do online e do offline, você também pode começar a ser estratégico. De que maneira? Como que você se porta? Cuidar da sua imagem pessoal, cuidar da sua oratória, como que você se comunica, qual que é o seu tom de voz. Se você atende um cliente que ele é mais acelerado, se você atende um cliente que ele é mais tradicional, ou se você atende um cliente que ele é mais alternativo. Tudo isso vai influenciar na comunicação que o seu escritório tem que ter, e isso cria ali uma conexão genuína com o seu potencial cliente. Eu falo com o cliente que vem pela sua história, por isso que eu gosto tanto de trazer elementos ali, quando eles se conectam realmente com você, ele não vai atrás de preço. E essa é uma questão que a gente precisa, sim, trabalhar no nosso dia a dia, no setor comercial do nosso escritório. Aqui também eu trouxe para vocês alguns pontos de que o quê? O setor comercial, ele é um dos pontos mais importantes do seu escritório e ele vai exigir sim comprometimento. Então, o que eu queria falar para vocês sobre isso? Além do comprometimento, é primordial que você tenha um CRM. Mariana, o que é um CRM? Nada mais é do que pode ser uma planilha no Excel, pode ser uma relação no Word, e nós temos vários outros sistemas também, que hoje você encontra, inclusive de formas gratuitas, como o Airtable, que é o que a gente utiliza aqui no escritório, tem o Notion, e ali o que você vai colocar naquele CRM? De onde o cliente veio, de onde o cliente encontrou você, qual serviço ele procurava, o que ele conversou naquela reunião, o que ele achou, você vai colocar tudo. Independente do cliente efetivar ou não a contratação do seu escritório, é primordial que você trabalhe com métricas. Por quê? Porque é a métrica que vai te materializar o que está acontecendo. Você vai encontrar um erro. Muitas das vezes o cliente chegou, você atraiu, mas talvez você está errando na conversão, na negociação com aquele cliente, na fase final da venda. Ou então o cliente você vendeu, mas você não conseguiu vender novamente para aquele mesmo cliente. Então, assim, você precisa trabalhar com métrica e com planejamento. Quando a gente fala de planejamento, o que eu gosto de falar para vocês? Por mês, o setor comercial ele é muito volátil. Então, você precisa pensar rápido, errar rápido e atualizar, ser muito constante ali para você ter cada vez mais resultados. Então, além do marketing, o que você vai precisar ser estratégico na hora de trazer o planejamento para o seu escritório? Você precisará ter em mente um serviço principal. Eu gosto de chamar de serviço de entrada. Lá no escritório, um dos nossos serviços de entrada são os contratos ou o registro de marca. Nada impede do cliente contratar os dois. Mas a ideia é o quê? Quando você determina um produto de foco, um produto de entrada por mês. Então, vamos supor, agora, amanhã,
começa um novo mês, por exemplo, e ali você quer focar em comercializar, em você precisa de caixa para o seu escritório. Então, muitas das vezes, compensa você trabalhar com um produto de entrada, com um serviço inferior, para o cliente conhecer a forma que você trabalha, como que é a dinâmica do seu escritório, e ali você encantar aquele cliente. A partir do momento que você encantou aquele cliente, você consegue oferecer uma segunda solução para ele, e ali a gente vai como se fosse subindo uma escada, né, que o cliente vai andando sobre certos degraus e até contratar o serviço mais caro do seu escritório. Mais uma vez eu falo aqui sobre a importância da esteira de serviço que nós conversamos na Edclass passada. Tenha clareza sobre isso. Mas quando a gente fala do setor comercial, é primordial que você tenha um foco de um serviço que você quer atender. Você já ouviu aquele ditado de que quem quer vender tudo não vende nada? Porque o cliente precisa, assim. Então, muitas das vezes, um erro que eu percebo é que os clientes falam, os advogados, né, meus mentorados, falam assim: ah, eu sou advogado empresarial. Mas quando o cliente está com determinada dor, ele não vai ficar pensando justamente só num advogado empresarial. Ele vai lembrar daquele advogado que fale sobre determinada demanda. Então, vamos supor que ele está tendo uma complicação com a marca dele ali, trazendo pela realidade do escritório. Ele está tendo uma complicação com a marca. Quem que ele vai lembrar? Do advogado que falou que estava fazendo registro de marca, do advogado que trouxe um conteúdo informativo sobre registro de marca, do advogado que falou sobre o INPI, sabe o órgão ali, mostrou para ele que tem conhecimento sobre determinado tema, trazendo isso sobre outra área. O cliente quer saber se ele pode aposentar. Né? Quem que ele vai procurar? Ele vai procurar o advogado que falou ali sobre um potencial planejamento. Muitas das vezes o cliente nem sabe que ele precisa daquela necessidade. O cliente nem sabe que existe o planejamento. Ele só quer saber se ele precisa se aposentar. Cabe a você atrair aquele cliente e mostrar as vantagens de um planejamento previdenciário para ele, por exemplo. Então, é primordial que você tenha um serviço foco. Isso quer dizer que todos os meses do escritório será aquele serviço? Não, dependendo da área de atuação que você atuar, pode ser serviços sazonais, determinadas áreas ali que você vai trazer por época. Então, vamos supor que em janeiro você quer prestar mais consultoria. Então, você vai focar na produção de conteúdo, você vai focar na questão da divulgação de serviços, da importância das consultorias. Que a consultoria pode ser também tanto para cliente final quanto para advogados. Você pode dar consultorias de casos concretos. Então, o que você precisa ter em mente quando a gente fala do setor comercial é que você precisa ser estratégico. E quando você coloca em foco um produto, é muito mais fácil você começar a comercializar ele, vender e potencializar isso na prática, do que se você ficar tentando, hoje a gente fala de contratos, amanhã eu falo de registro de marca, depois eu falo de acordo de sócio, depois eu falo de contrato de prestação de serviço, acaba ficando um pouco vago. E aí, quando você é estratégico e pontual, traz várias demandas sobre determinadas áreas, você se mostra que você é expert naquele assunto, que você é qualificado. E aquilo atrai até a questão do preço, que o cliente vai se comprometer com você de falar, não, ele é especialista naquele assunto. Então, tomem muito cuidado com isso também. O ponto que eu acho primordial de falar para vocês é que muitas das vezes o setor comercial ele vai demandar tempo para você plantar, mas é que é assim, talvez hoje o seu cliente, ele não está precisando da solução, mas quando ele precisar, você precisa ser a melhor opção para ele. Então o setor comercial, ele é trabalhado dia após dia. A gente respira o setor comercial. Isso aqui é principalmente função dos CEOs, que é a cara ali, quem é a cara do escritório, é a marca do escritório. E ali é primordial também que você, quando o seu cliente precisar, muitas das vezes ele vai se conectar com você, não necessariamente só pelo serviço que você falou. E aqui eu faço um adendo para vocês do que a gente conversou lá no começo do posicionamento. Talvez você vai ali aumentar um contato com o cliente porque vocês dois gostam de ler sobre literatura, ou então porque vocês dois gostam de ler determinada área, ou então porque vocês treinam junto, vamos supor, vocês praticam uma atividade, um tênis, uma natação, um ciclismo, vocês correm, fazem parte do mesmo grupo de corrida. Então o potencial cliente vai se conectar com você por um hábito teu. E ali, quando ele precisar de uma eventual demanda que ele saiba que você atende, ali é primordial que ele tenha clareza de que serviço você oferece. Então, talvez você está produzindo conteúdo hoje e vai demorar um tempo, não existe fórmula mágica, mas eu queria trazer isso para vocês de uma forma bem estratégica, de que você precisa ser intencional no que você faz para você se conectar com eventuais clientes. Outro ponto é que o quê? Não basta você apenas atrair. É preciso que você tenha uma estrutura. Então, como eu falei com vocês lá no início, você precisa saber de onde esse cliente veio, como que você vai conduzir
aquela reunião, por onde que você vai chamar ele, se ele fez um formulário, ele se cadastrou numa newsletter para ter mais acesso ali, informações sobre determinados assuntos, ou se ele mandou um direct no seu Instagram, você vai seguir no direct ou você vai mandar ele para o WhatsApp, qual vai ser o script de atendimento que você vai ter, como que você vai conduzir aquela reunião, quais são as estratégias de negociação que você costuma utilizar no seu escritório, tudo isso é primordial, porque você vai ter que ter um processo mapeado e, claro, seguir um padrão de qualidade, porque, mais uma vez, o que eu vejo acontecendo na prática, e isso aqui é muito comum até no mercado digital, não necessariamente só jurídico, são pessoas prometendo soluções rápidas, e aí o que eu mais vejo são clientes frustrados, aquele cliente compra de você uma vez porque ele espera uma solução milagrosa, muitas das vezes, e você não cumpre o que você prometeu, você não tem aquela entrega de qualidade, e isso causa uma decepção. E aí, será que aquele cliente vai comprar mais uma vez de você? Eu falo que um mecanismo para você saber se você está no caminho certo é quando um cliente, quando você vende mais de uma vez para o mesmo cliente. Isso para mim é primordial, porque se aquele cliente confiou em você uma vez e ele tornou a comprar de você, ele mostra que ele tem uma confiança no que você faz, que você está no caminho certo. Não estou falando aqui que o nosso escritório será perfeito de imediato, pessoal, mas a ideia é que você tem que dar o seu melhor enquanto você não tem condições de ser melhor ainda. Outro ponto importante quando a gente fala também do setor comercial e de você ter tudo mapeado certinho, é porque quando chegar o momento de você delegar, seja o operacional ou contratar pessoas na sua equipe para te auxiliar, você precisa ter clareza dos pontos e aquela pessoa da sua equipe precisa ter conhecimento de qual é a forma que vocês usam, qual será a abordagem, qual será a linguagem que vai ser tratada dentro do seu escritório. Quando a gente fala de construção de marca jurídica, é primordial que a gente saiba que muitas das vezes os clientes estão procurando segurança, sim, no nosso escritório, mas se a gente falar só sobre a segurança, não é mais um diferencial. Então, você precisa ter mecanismos. Ali no MBLA, quais são as nossas principais qualidades, eu falo ali para os nossos clientes? É a transparência. Então, além da segurança, ele tem a transparência de que ele não vai ser abordado com cobranças indevidas do nada sobre os nossos processos. Ele tem também a transparência de poder acompanhar determinados serviços. Você precisa trazer mecanismos, só que ao mesmo tempo que nós somos um escritório super tradicional, nós também temos uma questão da questão criativa. Por quê? Porque eu trabalho com o pessoal da moda, nós trabalhamos com marcas, nós trabalhamos ali com empreendedores que são cheios de ideias. Então eu tive que trazer para a linguagem do escritório um pouco sobre essa criatividade também. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. E aqui, para a gente encerrar, né, eu falo para vocês que custa muito caro viver sem direção. Se você chegou até o final dessa aula, deixa seu like aqui para mim se você gostou. E eu já antecipo para vocês que na próxima semana nós iremos falar sobre a segunda fase. Hoje nós falamos aqui sobre a atração, como que você vai atrair cada vez mais clientes para o seu escritório. E na próxima EdClass, que vai ao ar na próxima quarta-feira, ao meio-dia, nós vamos conversar sobre negociação e venda propriamente dito na advocacia. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula e espero vocês na próxima semana. Obrigada e tchau, tchau!